Muitas pessoas falam assim, a pessoa surda ela é nervosa, a pessoa surda não tem paciência, mas ela é uma pessoa que ela está sendo excluída o tempo inteiro. Sou Ana Cláudia dos Santos Camargo, professora de surdos de formação, especialista em tradução e interpretação de Libras, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, na Divisão de Educação Especial, responsável pela frente bilíngue aí que atua com os estudantes surdos da Rede Municipal de Ensino. Cultura surda, ela está envolvida na identificação, na forma como o sujeito interage e se identifica no mundo. Quando a gente está falando de cultura surda, a gente está falando basicamente de experiências visuais que constituem a experiência de vida, né? Então, para a gente fazer uma comparação, então nós ouvintes, a gente tem acesso à língua oral desde que a gente nasce, então a gente vai se constituindo pelo meio oral e auditivo. As pessoas surdas não, né? Por não ter a questão auditiva, ela acaba tendo experiências visuais no mundo e isso acaba interferindo na forma como ela se relaciona com as pessoas. Então, aquilo que a gente chama de cultura surda é exatamente essa identificação, essa forma de ser e estar no mundo que é diferente do ouvinte. O que nós chamamos de pessoa que se identifica como pessoa surda é aquela que interage no mundo pelas experiências visuais, que não tem um retorno do canal oral auditivo, então ela tem uma perda de audição severa, né, de moderada para severa ou profunda, então ela não vai ter a aquisição da língua oral. Então ela vai se constituir como uma pessoa surda, usuária da língua de sinais, então ela se identifica como surdo. Dentro do grupo de surdos, nós temos aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. São surdos que têm uma perda leve a moderada, então, ou seja, elas têm um acesso a essa questão auditiva e elas se constituem como pessoas com deficiência auditiva. Então, elas se identificam como pessoas com deficiência auditiva. Na nossa legislação, a gente tem essa diferenciação, né? Então, o que a gente considera pessoa surda? Surdez bilateral, acima de 40 decibéis. Então, pessoas acima de 40 decibéis podem ser identificadas até clinicamente como pessoas surdas. A primeira delas é a quebra da concepção sobre a pessoa surda. Então, a gente ainda tem um modelo médico que influencia muito na questão da educação. Então, você classifica as pessoas pela deficiência que ela tem, né? Então, assim, ele é surdo, ele não consegue ouvir, então, por ele não conseguir ouvir, ele vai ter tais e tais e tais dificuldades. Então, a gente ainda tem orientações e perspectivas sobre a pessoa com deficiência em cima da deficiência e não da potencialidade. A grande barreira é a comunicação. Então, assim, o que se constitui um desafio é você estabelecer essa comunicação, essa acessibilidade. O ensino da língua portuguesa, por exemplo, ele não pode ser via oral auditiva, como é fonológica, como é para uma criança ouvinte, então você vai ter que ter estratégias visuais. Na educação de surdos, hoje, acho que um grande desafio é quebrar esse paradigma da deficiência e da potencialidade, né, que a gente ainda tem essa questão da exclusão, e pensar numa sociedade inclusiva, que entenda que as pessoas são diferentes e aprendem por maneiras diferentes. A língua de sinais e a língua portuguesa, ela tem estruturas diferentes. Então, quando você junta duas línguas com estruturas diferentes e você tenta fazer ali um combinado, você não está acessibilizando, na verdade, porque você não respeita nem a gramática de uma língua, nem a gramática da outra. Os estudos linguísticos, eles foram evoluindo e hoje a gente vive o contexto do bilinguismo. Então, dentro do bilinguismo, a língua de sinais ela é uma primeira língua, né? Então, é através dela que a criança vai ter acesso aos conteúdos curriculares e a língua portuguesa como uma segunda língua. Identificar primeira língua e segunda língua não significa que as línguas não tenham a mesma importância, porque quando a gente está falando de uma cultura bilíngue, ela tem que ter acesso às duas línguas. Mas que a língua de sinais ela é respeitada na sua estrutura e a língua portuguesa é respeitada na sua estrutura. Então, eu vou ensinar Libras e eu vou ensinar a língua portuguesa, né? Então, a gente vive hoje um contexto mais favorável para a aquisição dos conhecimentos pelas pessoas surdas, pela legislação, né? Por tudo que a gente teve. Dentro do panorama aqui histórico do Brasil, a gente teve, em 2002, a lei que reconhece a Libras como a língua de instrução e comunicação das comunidades surdas. Após 2002, a gente tem, em 2005, o decreto que regulamenta. E dentro desse decreto, ele estabelece alguns direitos para as pessoas surdas, né? Como intérprete na sala de aula, instrutores surdos dentro da escola,
A reorganização pedagógica curricular na perspectiva da pessoa surda. Então, a partir de 2005, a gente começa a ter dispositivos legais que vão garantindo mais acesso à educação de surdos. Recentemente, a gente teve a promulgação da LDB, considerando a educação bilíngue como modalidade, né? Tirando ela da questão da educação especial. Então, a gente está vendo que a gente está avançando na conquista aí dos direitos das pessoas surdas e é pelo movimento histórico das pessoas surdas mesmo. Fluência na língua de sinais pelos professores ouvintes, professores surdos dentro das unidades, garantir o espaço da Libras como língua, né? Então, o estudo da gramática, estudo da sua estrutura, enfim, de tudo que a Libras tem, a garantia do ensino da língua portuguesa também como segunda língua, dentro de uma perspectiva metodológica de segunda língua, espaços que permitam as crianças terem acesso a vídeos, a materiais didáticos produzidos em Libras, para que elas possam estar fazendo as suas atividades, a questão das avaliações, né? Então, estou dentro de uma escola bilíngue, eu sei que meu aluno tem uma dificuldade em língua portuguesa, ele tem que responder uma prova de ciências, ele responde perfeitamente essa prova de ciências em Libras, mas quando eu passo a língua portuguesa, ele não consegue responder, né? Então, como é que eu estou avaliando esse aluno dentro da escola também? Eu estou valorizando mais a língua portuguesa, ele não pode fazer, por exemplo, uma prova em Libras, né, daquele componente curricular. Então, ainda faltam alguns ajustes dentro da escola para que a educação realmente, você fale, não, realmente, eu estou trabalhando numa perspectiva bilíngue, né? Eu conheço o espaço dessas duas línguas dentro da escola e eu estou dando acesso ao meu aluno, a tudo que ele tem direito. Eu acho que é isso. Eu acredito que a importância da aprendizagem da Libras para todos é ter aquela questão da empatia. E isso a educação inclusiva trouxe, né? Então hoje a gente tem crianças com deficiência dentro das escolas, uma coisa que não tinha, por exemplo, quando eu estudei. Quando eu estudei, você não tinha crianças com deficiência na escola, as crianças ficaram excluídas em outros espaços. E o que a inclusão trouxe para a educação? A inclusão trouxe para a educação uma perspectiva do outro. Então eu acho que seria um ato cívico, vamos dizer assim, aprender Libras para eu poder me comunicar.